Olá, sejam todos bem-vindos ao Gastro em Foco, o nosso podcast da FBG, da Federação Brasileira de Gastroenterologia, nessa edição muito especial. Nós estamos aqui num estúdio montado no Rio Centro, na SBAD 2023, num formato de vídeo. Eu sou a doutora Eltia Pinto, gastroenterologista e endoscopista do Hospital Universitário Walter Cantígio da UFC e membro da Comissão de Assuntos Digitais da FBG. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre esofagite eosinofílica, o que há de novo. E a nossa conversa é com o Dr. Tomás Navarro, que é uma pessoa que estuda muito sobre o assunto. O Dr. Tomás Navarro é médico livre-docente da gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Tomás, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, nosso videocast, na verdade, da FBG. Olá, obrigado pelo convite de participar aqui do videocast. E espero poder contribuir com alguma coisa com a Federação Brasileira de Gastro. Ótimo, que bom. Bom, doutor Tomás, nós vamos falar aqui sobre a esofagite eosinofílica, que está sendo uma doença que nós estamos observando uma prevalência que vem aumentando, as pessoas, nossos colegas estão lembrando mais sobre essa doença, está sendo cada vez mais diagnosticada, e é importante a gente estar identificando mais essa doença, não é verdade? Sim, com certeza. Não é só no Brasil, no mundo inteiro vem aumentando o número de casos de esofagite eosinofílica. Eu acho que é importante a gente estar atento para fazer esse diagnóstico e, mais uma vez, a parte clínica é extremamente importante para a gente pensar e suspeitar dessa entidade. Lembrando que o diagnóstico da esofagite eosinofílica ainda continua sendo através de biópsias esofágicas obtidas por endoscopia, não é, doutor Tomás? Isso, exatamente. Isso é extremamente importante. Se você é endoscopista também, mesmo que tenha um aspecto normal no exame de endoscopia, o aspecto normal do esôfago, tem-se que fazer a biópsia para confirmar o diagnóstico. Se tiver aspecto sugestivo, recomenda-se a biópsia da lesão e de áreas adjacentes. Então, a feitura do diagnóstico é única e exclusivamente com a biópsia e contagem do eosinófilos. Se você é um clínico que pede o exame, quando solicitar, solicite com biópsias esofágicas para a gente fazer o diagnóstico de esofagite eosinofílica. Na primeira abordagem endoscópica, recomendamos que seja feito uma biópsia gástrica também e até uma duodenal também. Se for criança, é recomendável isso com certeza. Em adulto, a gente recomenda no primeiro exame, para que isso a gente possa afastar uma gastroenterite eosinofílica ou mesmo uma doença celíaca associada e também pesquisar o Helicobacter pylori nessa entidade. Muito bem. Bom, e um dos desafios que a gente tem com a esofagite eosinofílica é o tratamento. Que a gente tem basicamente 3 pilares no tratamento, né? A dieta, o uso de medicações como os inibidores de bomba de prótons e os corticoides tópicos. E aí, a gente tem alguma coisa de mais novo, de diferente em relação ao que a gente já conhece a respeito das terapias para a esofagite eosinofílica? Sim. No ano passado foi aprovado no FDA um biológico chamado Dupilumab. E foi aprovado aqui no Brasil também nesse primeiro semestre, em que é uma droga usada, já aprovada no mercado para outras indicações e foi aprovada recentemente para a esofagite eosinofílica. Você dá uma medicação subcutânea uma vez por semana, com uma resposta muito boa em termos de eficácia para a esofagite eosinofílica. Muito bem. Para o que a gente já conhece de tratamento, né, em relação, por exemplo, à dieta, que a gente tinha muito aquela questão de tirar 9 elementos, né, às vezes era uma dieta muito restritiva. Hoje em dia, o que a gente fala a respeito de dieta para esses pacientes com esofagite eosinofílica? Então, é extremamente importante a dieta se você conseguir identificar qual é o alimento ou qual é o alergeno que desencadeou essa esofagite eosinofílica. Se você identificar, fica muito mais fácil o tratamento. Se você não identificar, tem grupos de alimentos que você pode excluir, tá? Se ficar difícil, principalmente na faixa etária adulta, é difícil você excluir vários grupos de alimento. Então a gente recomenda começar com uma dieta restritiva de leite e derivados do leite, que você tem uma chance de acerto muito alta, tá? Se não conseguirmos isso, muitas vezes a gente pede um auxílio a um imunologista, um alergista, para tentar identificar algum elemento, algum alimento que possa ser o causador dessa esofagite eosinofílica. Mas em termos práticos, no dia a dia,
é relativamente difícil você identificar algum alimento, principalmente o paciente adulto. Muito bem. Outra medicação que a gente usa muito é o inibidor de bomba de prótons, né? Até mesmo naqueles pacientes que não têm os sintomas típicos de refluxo, que é uma das coisas que confunde também. E tem gente que questiona, poxa, mas não tem pirose, não tem regurgitação, eu vou fazer inibidor de bomba de prótons? Mas é uma droga super importante também para o tratamento da esofagite eosinofílica, não é? Quando a gente pensa no tratamento da esofagite eosinofílica, dentre as linhas de terapêuticas, o inibidor de bomba de prótons é um que é eficaz para isso. Ele tem uma ação não só para reduzir a acidez gástrica, em termos do material refluído para o esôfago, mas ele também tem uma ação em termos de eosinófilos, interleucina 13, a diminuição da acidez muda a mutação de várias outras alterações que levem à esofagite eosinofílica. Então, ele tem pelo menos descrito 5 mecanismos importantes que levam à melhora do tratamento desses pacientes portadores de esofagite eosinofílica. Então, o inibidor de bomba de próton está, sim, como uma indicação de tratamento da esofagite eosinofílica. E PEQEB para esofagite eosinofílica, já tem alguma coisa que está falando se a gente pode utilizar essa medicação para esofagite eosinofílica? O PEQEB tem um trabalho, apenas que eu saiba, tem só um trabalho com um número pequeno de pacientes com resultado bom, mas a gente não pode esquecer que muitas vezes a indicação não é só pela acidez. Então o PEQEB é um potente inibidor da acidez, mas tem outros mecanismos que são inerentes à molécula, as sulfenamidas, que o IBP acaba tendo uma resposta muito interessante em relação quando comparado ao PEQEB. Mas nós não temos estudos comparando o PEQEB com o IBP, e nós temos estudos do PEQEB sozinho com uma resposta boa, mas um N pequeno. Então a gente ainda recomenda, no momento, o tratamento com inibidor de bomba de próton. Pronto, então ainda esperar mais resultados em relação aos PEQEBs, tá? E corticoide, a gente usa a modalidade tópica, né? A gente não tem ainda aquele oro dispersível. Tem alguma notícia se vai chegar esse corticoide oro dispersível para a gente? Se não, qual é a alternativa que nós temos para esses pacientes? Então, eu tenho informações que provavelmente a gente vai ter esse oro dispersível, provavelmente ano que vem, isso eu digo provavelmente, mas hoje o que a gente usa é off-label. Não está indicado em bula e muitas vezes você tem que orientar o paciente direitinho como fazer, porque se ele ler a bula, ele vai usar de uma maneira errada. Então, o que a gente acaba usando? A gente acaba usando mais o fluticasona ou a budesonida, né? Então, se for usar a fluticasona, você acaba fazendo puffs na cavidade oral e engolindo, tá? Você tem que engolir e não aspirar, como está escrito na bula. Ou se você fizer a budesonida, você tem que abrir a cápsula, colocar num material mais viscoso para que ele tenha maior tempo de contato com a mucosa esofágica. Então, muitas vezes, um sucralose, alguma coisa associado a isso, vale a pena você usar. As respostas são muito boas, os resultados são muito semelhantes. Estatisticamente, não há diferença entre fluticasona e budesonida, mas a budesonida parece ser um pouquinho superior, mas não estatisticamente significante. Muito bem. E lembrar também que a gente está falando das modalidades terapêuticas, mas não é assim, você fazer só dieta, só IBP, só corticoide, não necessariamente são isoladas. A gente pode fazer a combinação entre essas modalidades terapêuticas, não é, doutor Mais? Então, sim e não. Por que eu digo sim e não? Porque, como é uma doença crônica, se você associar, quando você for começar a reduzir, você não sabe qual é o medicamento que você vai reduzir. Esse é um problema que você tem. Então, se for possível, você começa só com inibidor de bomba e faz uma reavaliação endoscópica com biópsia e se teve resposta, você fala, esse paciente respondeu ao IBP. Se você tiver só o corticoide tópico, você começa só com o corticoide tópico e você vê se ele teve uma resposta. Se você associar os dois, depois você vai pensar qual que eu tenho que reduzir. Esse é o maior problema. E na prática diária a gente vê muitos médicos e muitos pacientes associando. Não temos estudos, eu desconheço algum estudo que tenha associação sendo melhor resposta do que medicação isolada, seja ela corticoide, seja ela IBP. Então, a recomendação principal é que você tenha o uso de uma só medicação. Cuidado que a gente tem que ter é que se o paciente já vem em uso de IBP, muitas vezes o número de eosinófilos pode estar baixo ou estar normal, porque ele já vinha usando IBP.
Então, o ideal é que você suspenda o IBP para poder fazer a endoscopia, para ter certeza se ele tem esse diagnóstico de esofagite eosinofílica. Mas não está errado essa associação na prática diária que a gente acaba fazendo. Com certeza. Em relação a imunomodulador biológico, está tendo algumas outras linhas de pesquisa também, além do Dupilumab, né? O nome difícil, gente, mas a gente vai aprendendo. Além do Dupilumab, tem outras drogas sendo estudadas, sem sombra de dúvida, mas ainda estão em fase muito precoce, tá? Eu acho que o que está mais adiantado é o Dupilumab, foi aprovado no FDA, está sendo aprovado em vários países. São umas respostas muito interessantes e é uma droga que já tem uma segurança de mercado já há algum tempo, porque ele é indicado para outras entidades, seja elas dermatológicas ou otorrinolaringológicas, que elas já têm uma indicação. Então, tem essa facilidade de você já conhecer o perfil da droga. Uma droga conhecida já, Uma né? droga conhecida ajuda bastante a saber efeitos colaterais ou coisas nesse sentido. Outras drogas provavelmente estão sendo estudadas para isso, que eu acho que é importante. Muito bem. Bom, pessoal, gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Tomás Navarro. Eu acho que o senhor contribuiu bastante nesse bate-papo aqui. É curtinho, mas a gente está falando de alguns pontos que são muito interessantes a respeito de esofagite eosinofílica e eu acho que a nossa audiência vai gostar bastante. Muito obrigada por o senhor ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição para futuros podcasts ou videocasts, como vocês queiram. Muito obrigado e até uma próxima. Muito bem, pessoal. Se você curtiu o nosso episódio, continue assistindo os nossos outros episódios aqui no YouTube da UFBG. Nós também temos o nosso formato de podcast, aquele que é só de áudio, que está presente nas principais plataformas de streaming. Todas as informações estão no site da FBG, www.fbg.org.br. Esperamos vocês no nosso próximo episódio, tá bom? Até lá, pessoal!